E vamos agora com o quadro Dopamine-se com Guto Galamba. Olha o cara aí, olha o homem de volta aqui na tela do Morning Show. Fala, Gutão, como é que tá essa força, meu irmão? Como é que você tá? Tá bem? Bem demais, feliz aí em te rever. Dessa vez aqui pelo link remoto, mas vamos que vamos, porque, olha, Gutão, eu acho que você viu, acho que você é um cara aí muito... sempre em cima do lance, sempre acompanhando tudo da sua área de especialização, e essa semana, infelizmente, teve um caso nos Estados Unidos bizarro que voltou à pauta, né? Depois que a justiça liberou imagens de um menino de 6 anos que foi forçado pelo pai a correr na esteira em alta velocidade. O pai alegava que o filho estava muito gordo. O menino não deu conta e depois de tanto esforço, mas tanto esforço, acabou, infelizmente, tragicamente falecendo. Então, Guto, claro, isso é um caso extremo e que, como eu disse, teve um final melancólico, duro, mas ainda mais tratando de uma criança, evidentemente, mas trazendo para a vida adulta, qual é o limite para as pessoas de fato se exercitarem? Como não confundir cautela com preguiça? Boa pergunta, André. Antes de mais nada, prazer estar aqui de novo. Cara, isso vem muito... Esse caso específico vem muito de uma relação que nós estamos vivendo dois contrapontos hoje antagônicos, né? Ou você se aceita como você é, gordo, gorda, ou você tem que fazer de tudo para se encaixar naquele padrão. O primeiro ponto a ser entendido nesse caso é que é uma criança, cara. É uma criança. Isso não quer dizer que ela não pode treinar, que ela não pode fazer musculação ou correr na esteira. Ela pode, ela deve fazer isso. Só que o organismo de uma criança, ele não está 100% pronto, programado. Então, não é interessante que ela trabalhe em intensidades elevadas, que a gente chama na literatura de intensidades supramáximas. Um adulto não, ele consegue entregar um pouco mais, ele consegue ir além do que é o conforto para ele. O que a gente vive hoje, e a gente estava falando um pouco antes, o Thomas estava dizendo aí, desse ponto da autossabotagem, nós somos tendenciosos a buscar o hedonismo, a buscar o conforto. A gente dificilmente olha para uma situação difícil e diz, eu quero mais. Eu quero ir além, eu quero treinar um pouco mais, eu quero fazer uma série a mais. A gente sempre tenta ir a menos do que a gente está indo. E a forma mais simples de você entender isso é identificar o que é um bom hábito e o que é um mau hábito. É muito simples isso. Um bom hábito te exige esforço agora para te dar conforto depois. Um mau hábito te dá conforto agora, mas vai exigir esforço depois. Então, todas as vezes que você tiver, pegou 3 ônibus para chegar no trabalho, mais 3 para voltar para casa, tem que fazer jantar, tem que cuidar do filho, é difícil, mas se pergunte, é um bom hábito eu não fazer 10 agachamentos em casa, 50 abdominais? Ou é melhor eu realmente deitar, pedir uma pizza no aplicativo e assistir a minha série? Então, esse entendimento vem muito do processo de autoconversação. E toda a relação interpessoal, nesse caso pai e filho, depende muito da relação intrapessoal de comunicação. Esse pai nada mais é do que uma pessoa frustrada que colocou no filho a obrigação de ser algo que ele deveria ter sido. Ele que não tomou conta do filho e permitiu que o filho engordasse. Uma criança de 6 anos, ela não tem a habilidade de conseguir discernir qual a melhor coisa a comer. Isso vem muito de exemplo dentro de casa. Sem dúvida alguma, faltou realmente o melhor exemplo dentro de casa de quem mais deveria exercer esse papel. Ainda sobre o tema, Tom, eu queria deixar você aqui fazer uma pergunta para o Guto também, promover essa interação, Thomas, no sentido de que a gente realmente possa entender qual é a diferença entre autoaceitação e, por outro lado, qual é a linha tênue também de você começar a exaltar e glorificar hábitos ruins e autodestrutivos só em nome da dita autoaceitação. Eu tava aqui calado porque eu tava com medo de falar com o Guto, que eu ainda não fui treinar hoje, ele me dá um esporro. Mas eu ainda vou, Guto. Você tá bem, eu não fui treinar há 10 anos. Tá na capa eu do ainda Batman. vou. Mas, Guto, eu atendo muita gente que chega pra mim, né, chega pra mim com uma demanda de baixa autoestima. E quando eu analiso, na maioria das vezes é uma questão de autoimagem, que é um dos pilares da autoestima. E aí a gente tem 2 caminhos, que é, ou a gente entra num processo de autoaceitação, ou seja, ela gostar daquilo que ela vê no espelho, ou então de mudança. Só que o problema que eu vejo acontecendo, eu queria a sua opinião, eu vejo muitas pessoas usando o discurso da autoaceitação porque elas não querem mudar. Perfeito. Autoestima nada mais é do que a percepção de valor que eu tenho de mim mesmo.
Quando eu tenho uma percepção de valor alta sobre quem eu sou e quem eu quero me tornar, eu não aceito estar numa situação ruim. Então, a aceitação, principalmente em relação ao corpo obeso hoje, que está sendo tão disseminada na internet, nada mais é do que a criação de uma narrativa para justificar o hedonismo. Eu costumo dizer, Thomas, que o emagrecimento é um ato de prosperidade, não comparando uma pessoa com sobrepeso com uma pessoa magra, mas a pessoa com sobrepeso que emagrece. Para ficar gordo hoje, você tem que fazer o quê? Ficar sentado no sofá, comendo tudo que você gosta, assistindo seu programa de TV favorito. É hedônico o processo. Eu só faço o que gosto na hora que quero. Para emagrecer, não. Eu tenho que discordar de quem estou sendo, eu tenho que planejar, eu tenho que executar coisas diferentes. Só interromper brevemente você. Guto Galamba está aqui com a gente, nosso especialista em saúde e bem-estar, onde nós estamos falando sobre o limite. Qual é o limite para se exercitar após um caso muito trágico que infelizmente aconteceu nos Estados Unidos, de um pai que, de forma alucinada, exagerou e levou seu filho a óbito por forçá-lo a se exercitar mais do que ele realmente era capaz. E assim a gente, analisando todos os desdobramentos nesse sentido, retornando então a palavra para você, Guto Galamba, sobre esse tema. Então, a aceitação, ao meu ver, e Thomas pode me corrigir se eu estiver errado, ela é o principal gatilho desencadeador da mediocridade. O que é a mediocridade? É você ser mediano hoje. A nossa sociedade, a média dela é de pessoas obesas ou com sobrepeso, depressivas, ansiosas, sem dinheiro no bolso, devendo a Deus e ao mundo. Então, essa é a média que as pessoas querem fazer parte hoje. O que é que eu, enquanto componente dessa sociedade, tenho que fazer para que eu seja diferente? O que é que eu tenho que fazer para furar essa bolha que eu estou vivendo e ir para uma bolha melhor? E as pessoas hoje, elas não podem emagrecer, as pessoas que estão gordas, porque elas criaram uma narrativa na cabeça delas de que elas vão deixar de ter algo que hoje é muito importante para elas. Por exemplo, uma cliente minha estava com sobrepeso e durante o processo de emagrecimento ela relatou que todas as vezes que estava chegando... Tá me ouvindo? Então, pode concluir o raciocínio aqui só para a gente trazer a nossa bancada também para discussão e a gente começar a aquecer aqui a dinâmica. Vamos que vamos. E todas as vezes que ela estava chegando perto do corpo que ela queria, ela se boicotava, ela fazia esse processo de autossabotagem, porque tinha algo que impedia ela de emagrecer. Dentro do processo de emagrecimento, essa parte psicológica é muito importante para mostrar a ela que ela não precisa mais ficar apegada àquilo. Tommy, eu vi em algum momento da fala do Guto talvez uma desaprovação com algum ponto que ele pode ter trazido. Qual foi a tua visão? Contrário, eu concordo 100% com ele. Eu acho que as pessoas tendem a se sabotar. É muito difícil. E eu concordo plenamente na questão da mediocridade. Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas. E quando eu digo mediocridade, é você ficar na linha mediana, você não fazer um esforço para você melhorar. E se a gente para pensar, isso faz as pessoas se destacarem, as pessoas que correm atrás de fato. E olha só, prego que se destaca, chama atenção e as pessoas não gostam. Então a gente ataca essas pessoas para a gente fortalecer a nossa narrativa, como o Guto falou, de que a gente não precisa mudar, a gente precisa se aceitar com quem a gente é. E uma questão super relevante é a gente saber, peraí, mas eu não estaria mudando para melhor? Porque não é uma mudança lateral, não é um luxo, é uma mudança para melhor. Essa que é toda a diferença. Agora é impressionante como realmente acho que cada um, Thomas, Guto, tem o próprio gatilho ali para realmente sair da inércia, da letargia e realmente buscar evoluir nesse sentido. Eu quero trazer também a nossa bancada aqui para a discussão. Mano Ferreira, qual é a tua visão sobre todos esses pontos que foram trazidos? Porque não é, eu imagino, não seja necessariamente fácil para todo mundo só virar uma chave e do dia para a noite mudar por completo. Então é uma coisa gradativa, eu imagino. Pois é, tem vários pontos, assim. Eu acho que um dos aspectos também é que tem as pessoas que entram na autoaceitação como uma autojustificativa por marasmo, para justificar ficar sentado na poltrona sem fazer nada, mas também tem o outro extremo, né, da pessoa que se acha sempre errada e que aí eu acho que é importante tentar ter um equilíbrio, né, o quanto que a gente consegue ter a autoaceitação não como algo que justifica tudo, mas como a compreensão de um processo, né, de que a gente precisa começar e dar um passo de cada vez, né? E sempre saindo um pouquinho do lugar, sem necessariamente achar como o pai aí dessa criança quis, parece que, tirar todo o atraso de uma vez só. E aí, no fim das contas, a criança acabou morrendo. Claro que é um caso exagerado. Mas o meu ponto é que, muitas vezes, a pessoa não consegue ter a dimensão do que é dar o primeiro passo, né? Do que é dar o passo do dia de hoje.
E aí fica ou parada ou se cobrando de uma forma desproporcional. E aí eu acho que isso acaba tendo uma dimensão da relação com o tempo. O como a pessoa consegue projetar a mudança que ela quer fazer ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes a culpa vem quando a pessoa olha para o ontem e pensa, pô, eu não fiz nada, e aí começa a se ter uma autoestima baixa e não consegue acionar um gatilho de como dar um passo de cada vez. Então acho que tem uma questão, eu queria ouvir o que é que vocês acham sobre isso, sobre como equilibrar a relação da pessoa com o tempo, porque não dá para tirar todo o atraso num dia só, né? Vamos lá, Gutão, você que tem um dos seus lemas principais, né? Melhor que ontem, pior que amanhã, e sempre à base de muito esporro e motivação. Talvez seja isso necessário, uma medida mais enérgica ali para a pessoa acordar para a vida e tomar iniciativa, né? Eu acho que nesse ponto do que o Mano falou entra outro lema meu, tá até aqui na minha garrafa, que é criança reclama, adulto resolve. Nesse caso, mano, quando eu olho e digo, poxa, ontem eu não fiz nada, a minha postura tem que ser de adulto e não de criança que reclama. Porque na minha visão, a reclamação nada mais é do que a tentativa de chamar a atenção para mim, na esperança que alguém resolva o meu problema. O adulto, quando não fez nada ontem, ele para e pensa, por que eu não fiz nada ontem? Por que eu não fiz o que eu disse que faria? Por que eu não fiz um pouco melhor isso aqui que eu disse que iria fazer? Isso é uma postura que não traz um excesso de cobrança, mas traz você para o momento presente, através dessa autoconversação, para que você analise aonde você tem errado e não erre mais o mesmo erro. Porque o problema não é errar, o problema é estar há 20 anos cometendo o mesmo erro. Isso é que é um absurdo. Thomas Schultz, eu acho que é por aí? Eu acho que as pessoas também não têm muita paciência, né? Elas querem ter ali aquele corpo dos sonhos, elas acham que elas vão simplesmente pular para isso. O mais importante, para mim, pelo menos, é a constância. Eu, quando não tenho tempo para fazer exercício, como é hoje, eu vou chegar em casa e vou fazer 10 minutos de bicicleta. 10 minutos. E aí as pessoas falam, mas 10 minutos não adianta nada. Adianta. Isso se chama constância. Significa que amanhã vai ser muito mais fácil eu fazer. Esse é o problema da segunda-feira, daquela meta que a gente coloca de que segunda-feira eu vou começar. Você parte de uma fricção inicial muito grande. E aí você vislumbra o ideal perfeito, que é você ir 45 minutos. E aí você vê que 7 minutos, 10 minutos não é nada, você prefere não fazer. É o pensamento radical, né? O 8 ou 80. E muitas vezes gasta com o Instagram, sem nem saber o que está vendo. 5, 6 horas. Na tua experiência é isso, Paulo? 5, 6 horas, mais ou menos? As pessoas ficam perdendo tempo nas redes sociais e se esquecem de se exercitar. Já tá tarde, como o amigo falou. Eu não vou ficar lá só 10 minutos. Mas o que me chamou a atenção foi a imbecilidade de um pai que obriga uma criança a correr. Meu Deus do céu, ele desgraçou a vida do filho, a dele, a da mãe da criança, porque ele não estava satisfeito que o filho estava gordinho. Em vez de ele procurar uma ajuda profissional, não sei se ele era profissional ou não, ele vai lá e coloca um menino numa situação dessa. Então, são situações como essa que a gente começa a entender que a imbecilidade humana não tem limite. Agora, tentando colocar um rosto humano em todas essas discussões que a gente trouxe até o momento, Guto, fala um pouco aí a partir da sua experiência conduzindo e lidando com seus clientes e histórias que tocam diretamente nessa dinâmica que a gente acabou de descrever nos últimos minutos aqui. Se você tem algum caso específico que você tratou diretamente e você viu o resultado de alguém que era um caso assim perdido, que tinha obesidade mórbida, mas que realmente, através do esforço, conseguiu virar a página. É importante entender que o emagrecimento nunca vai estar somente ligado a treino e dieta. Sim. Isso é a parte da fisiologia do emagrecimento. A parte da psicologia do emagrecimento é tão importante quanto, e se brincar, ela vem de forma primária, mas tem que ser executada de forma concomitante. Entender o real motivo que te leva a querer emagrecer é fundamental. Se você perguntar para as pessoas hoje por que elas querem emagrecer, elas vão inconscientemente mentir. Elas vão dizer que querem mais saúde, porque querem se sentir melhor consigo mesmas. E aí eu sempre pergunto, você com mais saúde, o que é que você vai ter que você não tem hoje? Eu vou ter mais disposição. E você com mais disposição, o que você vai ter que não vai ter hoje? E quando você vê, no fim do caso, ela quer ter um relacionamento melhor, ela quer conseguir transar de luz acesa com o namorado porque ela tem vergonha, eu já tive várias clientes com esse problema. Ela quer ser uma mãe melhor para conseguir brincar com os filhos. Então, são vários aspectos que eu digo, o motivo pelo qual você quer emagrecer, ele não é bonito, não é florido e vai ser mal visto pelos outros. E tá tudo bem, porque ninguém vai treinar por você. Então, tem que ter essa clareza muito bem esclarecida, né?
Esse foi o Dopamine-se com o Guto Galama de hoje aqui no nosso Morning Show. Obrigado, mestre. Gente, contando com você aqui. Tamo junto sempre aqui no nosso Morning Show. Também agradecer demais, Thomas Schultz, sempre engrandecendo a nossa discussão. Nosso colunista de psicologia. A gente conta com vocês para a sequência aqui no Morning Show. E